conhecer, provendo, aqui, dando seguimento à representação promovida pelo Ministério Público que atua junto à Corte, em face aqui do prefeito Paulo Jacinto, financeiro de 2015, e também do escritório advocatício Castro de Dantas, com base nos normativos que se aplicam à matéria, referendando em toto a decisão monocrática 3 de 2016, publicada em 2 de fevereiro de 2016, que deferiu medida cautelar sem ouvir as partes, determinando a disponibilidade dos valores, eventuais valores correspondentes aos honorários advocatícios contratualmente ajustados, a abstenção do referido pagamento e a suspensão da execução do contrato de prestação de serviço respectivo, determinando a manutenção da feita medida cautelatória adotada pelo relator, na forma requerida pelo parquê, consoante disposto no item 11.1 da decisão monocrática. Citar o prefeito Paulo Jacinto para que se manifeste sobre a matéria, de forma a prestar as informações sobre a prestação dos serviços regulares da assessoria jurídica do município, se feito por servidores efetivos, comissionados ou contratados, justificativa para a formalização do contrato com fundamento no 25 do Estatuto Licitatório, as notas de empenho e ordens bancárias relacionadas à eventual execução do contrato celebrado entre a Prefeitura e o respectivo escritório, o encaminhamento de eventuais aditivos ou prorrogações formalizados e o envio de extratos mensais da conta em que os valores advindos do pagamento de precatórios foram depositados, referente ao período da data do eventual depósito até os dias de hoje. Citar os representantes legais do escritório Castro de Dantas para queiram manifestar novamente. Também, da mesma forma, o escritório denunciante, acaso tenha mais alguma coisa a relatar, notificar o atual gestor para dar conhecimento das providências pertinentes, determinar a diretoria técnica respectiva que informe sobre os procedimentos administrativos, contratos e aditivos enviados às cortes, disso de forma tempestiva, inclusive, se há, colecionando os presentes autos, cópias dos relatórios pareceres emitidos nos processos, caso negativo, se houve abertura do processo voltado à aplicação da sanção correspondente, sobrestar o processo cumprido os dispositivos acima no gabinete do relator, para outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive eventual pedido de vista, caso já não sei se é producente isso, acredito que não, mas eventual pedido de vista, para que, devidamente instruído, siga a diretoria técnica competente, acaso não tenha atuado ainda, ao gabinete dos auditores e ao Ministério Público especial junto à Corte para as manifestações de praxe e consequente deliberação definitiva da Corte e publicação desta decisão. Senhores, é como o voto. Os processos Então, Excelência, esses são meus votos nos processos 340, 14173 de 2015, 728 de 2016, 340 de 2016, Paulo Jacinto, 14173 de 2015, Boca da Mata, 728 de 2016, Paricônia, 733 de 2016, Igaci, 726, Delmiro Gouveia, 731, Mata Grande,
732, Chã Preta. Aqui, Excelência, nos processos 733 de 2016 e 732 de 2016, há a parecer do conselheiro Rodrigo, quando atuava no Ministério Público. Já aproveito o ensejo para retirar de pauta o processo 1475 de 2015, Cajueiro, porque já existe uma decisão lá dentro aplicando sanção à prefeita, acho que acredito por descumprimento de decisão do tribunal, e nesse sentido eu retiro de pauta para que já tem voto, já tem aplicação da multa, e aí eu farei a junção das situações e trarei o voto de forma mais completa. Então, Excelência, nesses processos é assim que eu me manifesto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, já houve manifestação do Ministério Público, mas tem uma informação aqui relevante. O conselheiro Anselmo falou da jurisprudência do STJ e, por um acaso, eu estava lendo e vi uma decisão muito pertinente. Um caso alagoano, mas do caso do Ceará, Associação dos Municípios do Ceará. Nesse processo, a AMA é amicus curiae, lá do STJ. É um processo que foi efetuado a primeira sessão, diante da relevância que compõe as duas turmas de direito público lá do STJ. O que é que diz o RESP 1503-007 do Ceará, unânime lá da primeira sessão do STJ. A Associação de Municípios, representação processual, impossibilidade. A Associação de Municípios e Prefeitos não possui legitimidade ativa para tutelar em juízo direitos e interesses das pessoas jurídicas de direito público. Portanto, o conselheiro Anselmo falou da jurisprudência que já existe. Claro que o caso alagoano vai chegar lá no STJ também e terá o mesmo desfecho. Quanto aos processos relatados, eu só queria alertar que está na fase inicial, o mérito vai ser julgado ainda. Arquivar agora de plano é como se o tribunal recebesse esses processos que devem ser enviados, não é? Pelos nossos normativos, devem ser enviados 30 dias após a assinatura do contrato, da publicação, e como se o tribunal, ao receber esses processos, não precisa tramitar não, porque está tudo ok. O que a gente está pedindo no Ministério Público é que esse processo tramite para, ao final, se julgado da forma que o tribunal entender. Eu entendo que arquivar de plano, ele vai impedir que o tribunal exerça a sua competência no processo em tela. Era essas minhas considerações, presidente. Em discussão os processos. Com a palavra. Esclarecimento, para dar a notícia completa, nos processos 14173, 2015, Boca da Mata, o de Pariconha, 728 de 2016, o de Garcia, 733 de 2016, 726 de 2016. Aliás, desculpe, em todos os processos aqui tem voto visto do conselheiro Cícero Amélio. Voto visto ou voto original? Só queria aqui um esclarecimento, que aqui tem voto visto devolvido pelo conselheiro Alberto. É importante que esse voto visto ele só vale se for relatado no pleno. Se não foi no pleno, não vale. Pode constar nos autos, até assinado, mas o que vale aqui é a eficácia produzida quando relatado aqui no pleno. Eu gostaria só que minha assessoria me confirmasse isso, porque o que eu tenho aqui, deixa eu ver. Aproveitando também, Excelência, eu gostaria de saber se o conselheiro Alberto ele estava substituindo a cadeira que eu hoje ocupo, né? Porque se ele votou, eu fico também impossibilitado de votar por já ter um voto lançado aos autos. É a verificação que eu pedi inicialmente. Mas o processo está aqui. Peço só um pouquinho de paciência, que eu identifiquei alguns erros na digitação, vai ser corrigido e vai ser encaminhado para Vossa Excelência. Mas o texto é aquele, não há mudança. Eu queria fazer esse esclarecimento e acho que hoje eu sou o último, né? Aí temos que aguardar a minha assessoria falar de fato
quais são os processos que o Conselho Cícero Amélio relatou no pleno. Tá. Vou ficar com a informação do nosso livro preto registrado, como é do nosso gabinete, informação nossa. Vamos lá. O Conselho Cícero Amélio pediu vista em 8 de março e devolveu em 13 de setembro, e os dois em 13 de setembro e 3 em 9 de agosto. São eles: 726, 2016, Delmiro Gouveia. 340, 2016, Paulo Jacinto. O de Delmiro foi devolvido 13 de setembro. Paulo Jacinto, 9 de agosto. 732, 2016, Champreta, devolvido 9 de agosto. 733, Igaci, devolvido em 9 de agosto. 731, em Mata Grande, em 13 de setembro de 2016, 731, 2016, aqui me tem uma informação que foi devolvido com um voto, aqui não foi um voto divergente, foi um voto Então, a informação 731, 732 e o 731, 31, 26, 14, 175. Esse eu não relatei, senhor presidente. Esse aqui eu não relatei, eu retirei de pauta. 14, 175. Tá. Pelas informações nossas do gabinete, mas é prudente que se confirme, nos processos 731, Mata Grande, 726, Delmiro Gouveia e 14175 de 2015, que eu retirei, mas a informação completa, eles foram devolvidos pelo conselheiro Alberto, com solicitação de vistas do conselheiro Cícero Amélio. Então, neste caso, não há voto visto do conselheiro Cícero Amélio. Tá? Esta foi a sessão de que dia, Maria Aparecida, por gentileza? Sessão do dia 13 de setembro de 2016. Devolvido a informação que eu tenho, é só verificar se o conselheiro Alberto votou, porque a informação que eu tenho é que devolvido com voto igual do relator. Os processos de 726, 2016 e 731 de 2016. Como 14175 não é objeto da minha relatoria agora, esses dois processos, temos que verificar na ata se há voto do senhor Alberto acompanhando o relator, votando. Por excelência. Por gentileza, para esclarecimento. Todos os processos que o conselheiro Cícero Amélio já havia votado, enfim, ele não estava com o processo com vista, diferente. Eu mantive, não alterei em nada o voto do conselheiro Anselmo. Isso aí, tinha votado e o julgamento não havia sido concluído. Todos os processos que estavam com pedido de vista no gabinete do conselheiro Cícero Amélio, eu examinei um a um e devolvi aos respectivos relatores. No caso, acho que Vossa Excelência praticamente eram todos, Vossa Excelência, concordando com o voto, mas não fiz o voto em plenário. Compreende? Eu devolvi para Vossa Excelência para o julgamento, mas não houve até então o momento da manifestação. Nem do Conselho Cícero, nem de Vossa Excelência. Exatamente. Então, aí ficaria o doutor Rodrigo
Tá, mas na verdade eu estou assumindo a vaga, eu assumi a vaga do conselheiro Luiz Eustáquio. Exatamente, Então, esse não é tem- o conselheiro não Sérgio, tem Sérgio conflito. Maciel. Tá, então seria o caso de aí colher o voto que não há essa. Perfeito. Então, desses processos, o 726 e o 731, eles não têm voto Voto. do conselheiro Cícero, não tem voto algum. Nos outros tem manifestação dele. Os devolvidos em 9 de agosto de 2016, que são 3 processos. 340, Paulo Jacinto, 732, Champreta e 733, Igaci. Nesses 3 tem voto vista do Conselho Cícero Amélia. E se posicionando de que forma? Pelo arquivamento. Há em discussão os processos. Senhora Presidente, só para tirar mais uma dúvida. Vossa Excelência, inclusive, falou que já tinha manifesto de outros conselheiros antecipando o voto. Só para saber que isso procede, como é que... Excelência, por mais que nós aqui nos esforçássemos para prever isso, não foi possível. Por isso que aqui eu estou pedindo que se faça essa verificação via Coordenação. presidente plenário, verificar se houve antecipação de voto. Porque queria solicitar a minha assessoria se em 9 de agosto de 2016 há algum registro de antecipação de voto de algum colega, porque sempre fazemos, mas pode ser por um lapso, como é feito manualmente, pode passar. Dia 9 de agosto. Uhum. Mas por que está dizendo que ele trouxe? Ah, são os outros. Tá. Aqui só está dizendo que ele realmente trouxe os processos, não está dizendo se houve antecipação de voto. Vossa Excelência, eu tenho me debruçado muito sobre esses processos e pairando essa dúvida ainda com relação a essa questão de como votar. E eu ainda realmente estou aqui no processo de análise. Eu gostaria de pedir vista desses processos para melhor esclarecimento e trazer o mais rápido possível ao plenário. Senhora Presidente, eu gostaria, como faço de praxe, me declarar impedido para votar nos processos 340/2016, Paulo Jacinto. No processo também, conselheiro Anselmo pode me ajudar. Doutor Rodrigo, a informação que eu tenho aqui é no processo 733, 2016, Igaci, Tá. e processo 732, 2016, Champreta. Eu Esses tenho dois. a Tem mais? impressão também que eu fui o procurador Jacinto? em Paulo Jacinto e em Boca da Mata. Conselheiro, mas em virtude do conselheiro... Inclusive, verificarei a manifestação. Eu gostaria pelo também de Ministério antecipar meu Público. voto, Excelência. Eu gostaria de antecipar meu voto. O Jacinto foi o Ricardo. Ricardo. Não, desculpe, Rodrigo Siqueira Cavalcante, eu- que é a peça parecida, é muito parecida. Parecido, né? É, a eu- estrutura. Eu também tenho impressão aqui que vou ter... 340. 340 também tem manifestação do Dr. Doutor Rodrigo. Rodrigo, 340 também tem. tem algum outro processo? Pois é, Excelência? 733 e 173. 732, me 14, parece. 173, Se eu não está em entendi errado. votação. Confirmando, por favor, quais são os 340, tem manifestação do conselheiro Rodrigo. Eu descobri 3 aqui. 733 também. 3. E o 732, me parece E o que foi isso. 732. Foi isso que foi dito. Né? 14173 é o doutor Ricardo. Ricardo, né? Isso. Ok.
Então, senhora presidente, eu gostaria de antecipar meu voto. 1273. Como faço de prática nesses processos, e fiz nos processos do foco, antecipando meu voto quanto à vinculação integral, mas esses processos ele tem um objeto maior, porque ele analisa a contratação feita pelo município após a obtenção do título. E quanto a isso, eu gostaria de ser enfático que essa contratação direta, mediante inexigibilidade, sem a menor sombra de dúvida, pelo menos para mim, ela é completamente absurda, indevida, né? Não possui o preenchimento dos requisitos para contratação direta, pela ausência da singularidade do serviço prestado, ausência do ineditismo e por se tratar de algo comum que poderia ser praticado pela Procuradoria do município. Caso não existisse, mediante contratação após a regular licitação. Então, eu gostaria de antecipar meu voto, aderir ao voto do relator, no sentido de conhecer a representação e determinar pelo menos a citação desse escritório Castro Dantas para que ele possa vir aos autos e trazer as justificativas para a sua contratação também. É esse o meu voto, excelência. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro. eu aqui quero só acrescentar, quero reiterar, vou aqui pegar as palavras do Ministério Público, isso é a fase inicial do procedimento. Nós estamos aqui apenas dando largada para que se verifique a legalidade desta contratação. Por outro lado, evidentemente, todos nós sabemos da dificuldade em ter havido a liberação destes valores, a dificuldade de devolução ou de ressarcimento. A gente tem que atentar para isso. Além do mais, pelo menos quem assiste às nossas sessões parece não ter dúvida, porque aqui todos estão concordes que o recurso do precatório, inclusive mais de um conselheiro já te manifestou a respeito, é para uso exclusivo na educação. Quando chega na hora dos honorários advocatícios, olha, gente, não foi bem isso. É para uso da educação, exceto se for para pagar advogado. Não estou dizendo que haja essa impossibilidade, não estou dizendo. Se a contratação foi irregular, é algo que fica passível de análise, e quanto mais demorarmos, e se houver possível liberação, mais problema de ordem legal, ressarcitória e assim por diante. E é algo que eu queria chamar a atenção dos colegas, que repetir isso aqui pleonástico mesmo. Se já falamos, ninguém mais daqui vou exortar, ninguém mais tem dúvida que é para aplicar em educação. Perfeito. Só não vale quando é para pagar o honorário de advogados. A gente não pode subverter o nosso trabalho, o nosso mistério, a nossa busca do interesse público. Aqui eu já ouvi várias vezes, não tem relação, mas já ouvi várias vezes com processos até relativos à Eletrobras, que nós não devemos ser o que da Eletrobras? Procuradores, advogados. Mas aqui eu defendo que devemos ser procuradores, advogados, até às vezes com relação ao interesse público primário, ao erário, devemos ser, sim, lutadores quanto a isso. Aqui a gente não regula diretamente a atividade de particulares. A gente quer que o interesse público ele seja aí homenageado, colocado como norte a ser seguido, e só esse. E com relação, excelências, à questão
da antecipação de voto e da declaração que já havia voto vista, o faço aqui em nome, homenageando a lealdade processual, que mesmo aqui em alguns processos eu também tenho antecipado meu voto. E isso hoje ainda, infelizmente, só fica registrado na ata e no áudio e vídeo, e é onde nós teremos que buscar esta confirmação. Senhor presidente, obrigado. Processos encaminhados ao conselheiro Fernando em vista. E registre-se a antecipação de voto do conselheiro Rodrigo com relação aos processos em que ele pode se manifestar. Para pagamento. Conselheiro, ainda tem processo? Excelência, eu acho que eu não tenho mais processo para hoje, que retirei de pauta. O único que faltava, o 14.175 de 2015, foi repautar em virtude da informação que eu dei, para trazer o voto de forma mais completa. Somente isso. Concluída a pauta desta sessão, facultamos a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros no horário das explicações pessoais e ao Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira se manifestar neste momento, declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimentado. Está encerrada a sessão.